Hoje você vai conhecer a trajetória no futebol de um dos melhores e maiores zagueiros que esse esporte já viu. Se existe zagueiro que é craque de bola, com certeza a gente pode chamar assim o Cannavaro. Um tempo de bola muito diferenciado, ele estava em todas. Uma habilidade de corte, de marcação, explosão para fazer coberturas. Ele aterrorizou os maiores atacantes do planeta da sua geração. Foi um símbolo e um exemplo de que zagueiro também pode jogar de cabeça erguida e ser leal aos seus adversários. O Cannavaro conseguiu uma proeza muito restrita para atacantes ou meias, que foi ser eleito o melhor jogador do planeta em 2006. Hoje a história é dele, Fábio Cannavaro. Fábio Cannavaro nasceu no dia 13 de setembro de 1973, na região de Nápoles, na Itália. O Cannavaro, assim como grande parte dos boleiros, começou a jogar muito novo. Primeiro ele defendeu um clube chamado Bagnoli e depois foi para o Grande Napoli, onde aí sim ganhou projeção para se tornar profissional, num time que um tal de Diego Maradona já havia desfilado seu talento e sido muito vitorioso. O Fábio Cannavaro é irmão do Paolo Cannavaro, que também foi zagueiro. Entre os anos de 1990 e 1992, o Fábio Cannavaro foi jogador da base do Napoli. Ele atuava pela equipe sub-19 do clube e já era visto com bons olhos. Não se esperava que ele se tornasse um dos maiores da história, mas que seria um baita de um jogador, isso sim. Essa era a expectativa de todos no moleque. E foi na temporada de 92-93 que o garoto fez a sua estreia no futebol profissional. O Napoli, que vinha de grandes conquistas recentes, em que se tornou um dos melhores times da Itália na transição dos anos 80 para os anos 90, já não vivia ali os seus melhores dias. O Cannavaro praticamente não jogou, teve poucas chances e o clube, que recentemente havia ganhado títulos como o Campeonato Italiano e a Taça da UEFA, amargou só um 11º lugar no Campeonato Italiano dessa temporada. Já na temporada seguinte, 93-94, o Cannavaro conseguiu jogar bem mais e, claro, mostrou muito futebol. Como ele era um jogador considerado baixo para a posição de zagueiro, ele tinha 1,76 de altura, tinha que compensar com outras virtudes, como a velocidade, o tempo de bola e a impulsão. Dessa vez o Napoli terminou o italiano em 6º lugar, e novamente passou a temporada sem taças. Porém o Cannavaro já começava a ser pretendido por outros clubes, e começou também a trilhar a sua trajetória na seleção. Nessa temporada, o Cannavaro jogou 29 partidas. E foi na seleção da Itália Sub-21 que o Cannavaro ganhou o primeiro título da sua carreira. Foi a tradicional Eurocopa Sub-21, em que os italianos bateram os portugueses na final. Vitória por 1-0 na prorrogação e taça conquistada. Na temporada de 94-95, o time do Napoli novamente fez uma campanha regular na Itália, ficou em 7º lugar e caiu nas quartas na Copa da Itália. Já na Taça da UEFA caiu logo na primeira fase, ou seja, mais um ano em branco. E o jovem Ascensão viu no projeto do Parma, na época com muita grana para investir, uma chance de dar um salto na sua carreira. Então, com a camisa do Napoli, o primeiro clube da carreira, o Cannavaro foi a campo em 68 partidas e marcou um gol. Quase 7 milhões de euros foi quanto o Cannavaro custou aos cofres do Parma e da Parmalat. Na época isso era bastante dinheiro, ainda mais tratando de um zagueiro. O time do Parma nessa época era muito bom, uma mescla de jogadores consagrados e experientes com jovens muito promissores, praticamente realidades. No gol tinha o Buffon, com só 18 anos. Tinha também o argentino Sensini, os italianos Gino Baggio, Gianfranco Zola e Pippo Inzaghi, além do búlgaro Hristo Stoichkov e do colombiano Asprilla. Ou seja, uma equipe muito competitiva, que tinha tudo para brigar por coisas grandes. O time foi vice-campeão da Supercopa da Itália e terminou em 6º no italiano, passando a temporada sem títulos. O Cannavaro disputou 36 partidas e marcou um golzinho. Mesmo com 23 anos, o Cannavaro voltou a disputar a Eurocopa Sub-21 e novamente a seleção italiana saiu com a taça, mostrando que tinha uma base muito, mas muito boa. E dessa vez o Cannavaro foi o principal destaque da equipe, não só da equipe, como do torneio, sendo eleito o craque daquela competição. Ele jogou demais contra Portugal, que tinha jogadores como Figo e Rui Costa. E depois, na final, a Itália bateu a Espanha por 5-4 nos pênaltis, depois de um empate em 1-1. Para a temporada de 96-97, chegaram os brasileiros Zé Maria e o Amaralzinho, além do francês Lilian Thuram, do Henrique Chiesa e do Hernan Crespo. O time ficava cada vez mais forte, tanto que brigou ponto a ponto com a Juve pelo título italiano na temporada. Porém acabou com 63, contra 65 da Vecchia Signora, e foi o vice-campeão.
No mais, essa foi a grande campanha do Parma na temporada. O Cannavaro seguia sendo um zagueirão com muita regularidade e estava a evoluir cada vez mais o seu nível. Tanto que foi em 1997 que ele foi convocado pela primeira vez para defender a seleção principal do seu país. Na temporada de 97-98, o Parma conseguiu uma marca muito legal, que foi disputar a maior competição de clubes do mundo, a Liga dos Campeões. Entretanto, não conseguiu sequer passar da fase de grupos. No italiano, terminou em sexto lugar e foi eliminado na semifinal da Copa da Itália pelo Milan, por conta do gol marcado fora de casa. O Cannavaro jogou 44 partidas e, voando, não tinha nem como não ser chamado para o Mundial na França ao final dessa temporada. E nessa Copa a Itália tinha uma seleção muito forte, que varreu todos os títulos na base. E o Cannavaro foi titular absoluto e jogou muito bem em todas as partidas até as quartas de final, porque foi quando a Itália acabou perdendo para a futura campeã França nos pênaltis e foi eliminada daquela Copa. Depois da Copa, o Cannavaro viveu uma temporada excelente no Parma. O clube terminou o campeonato italiano em quarto lugar, fez uma campanha consistente, mas só boas campanhas não bastam, tem que ganhar. E nessa temporada o Parma ganhou. Ganhou a Copa da Itália, onde tirou o Inter de Milão na semifinal, com muita autoridade, e depois ganhou o título diante da Fiorentina de Batistuta com 2 empates. A Fiorentina era também um time de muito respeito dentro da Itália naquela época, isso só agiganta o feito do Parma. E de quebra, o clube ganhou a taça da UEFA, mostrando que todo o investimento da Parmalat havia dado resultado. No final dessa taça da UEFA, o Parma derrotou o Olympique de Marseille por 3-0 e ganhou esse título importante. Nessa temporada, além das 2 taças, o Cannavaro jogou 45 jogos e fez 1 gol. Na temporada de 99-2000, o Parma jogou várias competições ao mesmo tempo, porém só conseguiu obter êxito em uma delas, que foi naquele jogo que abre a temporada, vencendo o Milan por 1-0 e ganhando então a Supercopa da Itália. No mais, o time não ganhou títulos, e o zagueirão esteve em campo em 45 jogos e fez 3 gols. Na Eurocopa de 2000, a Itália tinha a oportunidade de ganhar um título enorme. Devia aproveitar a geração de ótimos jogadores, com craques em praticamente todas as posições. A esquadra azul, em tese, não deixava a desejar em nada. O Cannavaro esteve em campo em todos os jogos daquela Euro, foi substituído na vitória contra a Suécia, mas de resto ele jogou muito. Muito no sentido de quantidade de tempo e muito no sentido de qualidade, pois não por acaso ele entrou na seleção de melhores daquela Euro. No entanto, os italianos não conseguiram erguer a taça. Depois de passar por Romênia e Holanda, tinham na final a mesma adversária de 2 anos atrás da Copa, ou seja, a França. E novamente a seleção de Zidane levou a melhor e venceu aquela Euro na prorrogação com gol de ouro do Trezeguet, um vice-campeonato muito dolorido e decepcionante. Na temporada de 2000-2001, o Parma não conseguiu ser campeão de nenhum torneio que disputou. O máximo que conseguiu foi o vice da Copa da Itália. E no campeonato italiano acabou terminando só em quarto lugar. Nessa temporada, o Cannavaro jogou 45 partidas. Já em 2000-2001, o Parma perdeu seu goleiro, o Buffon, e trouxe para o lugar dele o Claudio Taffarel. Nessas últimas temporadas no Parma, o Cannavaro chegou a jogar com seu irmão, que era mais jovem que ele. E o time não passou dos playoffs da Champions, e fez uma campanha tanto na taça da UEFA quanto no campeonato italiano. A conquista ficou por conta da grande Copa da Itália, em cima da Juventus de Turim. Esse foi, aliás, o último caneco do Cannavaro defendendo o Parma, porque essa foi a sua última temporada no clube, onde ele é um dos maiores ídolos. E depois de 7 anos, o Cannavaro somou 290 aparições, marcou 5 gols e conquistou 4 canecos. No Mundial de 2002 aconteceu uma história muito conhecida e que causa muita revolta nos italianos até hoje. A Itália passou da fase de grupos daquela Copa com só uma vitória, um empate e uma derrota, e se credenciou para pegar a Coreia do Sul nas oitavas. Coreia do Sul, a dona da casa. O Cannavaro tomou 2 amarelos nessa fase de grupos e ficou suspenso do jogo da Coreia, ou seja, nem entrou em campo naquela partida que, resumidamente, o juizão deu uma baita de uma força para os sul-coreanos. Então eles venceram a Itália no gol de ouro e foram adiante, enquanto Cannavaro e companhia foram eliminados. A Inter de Milão pagou 23 milhões de euros para o Parma, que já não tinha mais aquele poderio financeiro e necessitava de dinheiro, então acabou vendendo um dos melhores zagueiros do futebol italiano para um adversário direto. A Inter, por sua vez, vinha de um Cáutio perdido de forma decepcionante para a Juve e não mediu esforços para firmar um contrato de 4 temporadas com o Cannavaro. Na Inter ele fez boas partidas e jogou bem, apesar do time não ter ganhado nenhum título sequer nesse período. Uma campanha de destaque foi que o clube bateu uma semifinal de Liga dos Campeões e de Copa Itália. Antes do término do contrato, a Juventus comprou o Cannavaro e ele deixou a Inter.
Com a camisa nerazzurra, o zagueiro disputou 74 jogos, fez 2 gols e não ganhou títulos. Na Eurocopa de 2004, o Cannavaro foi amarelado nas 2 primeiras partidas da fase de grupos e, consequentemente, ficou de fora do terceiro jogo da Itália, que mesmo derrotando a Bulgária, acabou sendo eliminada ainda na fase de grupos daquela Eurocopa que foi jogada em Portugal. Nas temporadas de 2004, 2005 e 2005-2006, a Juventus, o novo clube do Cannavaro, conseguiu ganhar o campeonato italiano. Todavia, o clube foi descoberto em um esquema de manipulação de resultados, que ficou popularmente conhecido como Calciopoli, em que outros clubes também envolvidos foram punidos, assim como a Juve, que teve os seus 2 títulos cassados, e pior que isso, teve a queda para a segunda divisão decretada. O clube foi rebaixado com uma forma de punição. Alguns craques desse time da Juve permaneceram e viraram ídolos. Já o Cannavaro deixou o clube diante do cenário, e o Real Madrid aproveitou a oportunidade para adquirir o zagueiro, pagando 7 milhões de euros na época. O futebol italiano no geral vivia dias sombrios e de muitas incertezas, há poucos meses de disputar uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2006 tinha a seleção brasileira como grande favorita. A Itália, assim como outras seleções, também tinha os seus destaques individuais. E na fase de grupos, os italianos venceram a seleção de Gana, na estreia por 2-0. Depois empataram em 1-1 com os americanos. E por fim derrotaram os tchecos de Pavel Nedved por 2-0, assegurando a sua classificação para jogar o mata-mata. O Cannavaro dessa vez não tomou nenhum cartão durante a Copa inteira, então ele não foi suspenso e daí conseguiu jogar todas as partidas. Nas oitavas de final, vitória suada por 1-0 contra os australianos. E aí quando se deixa uma seleção com o peso da camisa da Itália chegar, é um perigo. Nas quartas de final, 3-0 na Ucrânia, e na semifinal, vitória épica, em que o sistema defensivo da Itália foi fundamental para eliminar a Alemanha, 2-0 na prorroga. Na grande decisão, o pesadelo, a França. O Cannavaro fez uma partida espetacular, assim como a Copa inteira. Depois de um empate em 1-1 no tempo normal e prorrogação, a Itália bateu os franceses nos pênaltis e sagrou-se tetracampeã mundial de futebol. O Cannavaro, como capitão do time, foi um dos poucos privilegiados a levantar essa taça. Das 7 partidas, a Itália conseguiu 5 clean sheets, ou seja, não tomou gol em 5 jogos. E por conta disso e da ótima temporada na Juve, mesmo manchado e com contestações, o defensor Fábio Cannavaro foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista francesa France Football e também pela FIFA nesse ano de 2006. Obviamente, ele também entrou na seleção da entidade como o melhor da sua posição. De fato, um ano inesquecível para Fábio Cannavaro. Chegou com o status de melhor do mundo no Real Madrid e recebeu a camisa 5, antigo número do Zidane, que havia se aposentado. Na primeira temporada do Cannavaro com a camisa merengue, ele conseguiu jogar bem e ajudar o Real Madrid na conquista do título espanhol daquela temporada. Mesmo com a alta expectativa, essa foi a única taça que o Real ganhou na temporada 6-7. O Cannavaro jogou 39 partidas e não fez gols. Pelo segundo ano seguido, ele entrou na seleção de melhores do mundo, no time ideal da FIFA. Já na temporada 2007-2008, o nível do Cannavaro começou a cair. Isso ficou nítido quando ele tinha que marcar jovens como Messi e o Fernando Torres. E claro que isso se justificava pela idade, impossível cobrar o mesmo rigor atlético dos 20 anos. Mas na parte física, o cara sempre foi muito disciplinado e quase não se machucava. E assim, pela segunda temporada seguida, ganhou o Campeonato Espanhol. O Cannavaro disputou 42 jogos e fez 1 gol. Uma das poucas lesões um pouco mais graves que o Cannavaro teve foi justamente na preparação para a Eurocopa de 2008. Ele machucou o tornozelo e acabou ficando fora da competição continental. O Cannavaro tinha como planos se aposentar da Celeste depois dessa Euro, porém o fato de não poder jogar animou ele para jogar pelo menos mais uma Copa, a Copa de 2010, e daí sim dar adeus à seleção. Já na temporada de 2008 e 2009, o Real Madrid foi eliminado nas oitavas da Champions League e foi vice-campeão de La Liga. Porém, não passou a temporada sem ganhar títulos, pois ainda ganhou a Supercopa da Espanha de 2008, terceiro título do Cannavaro com a camisa merengue. E ao final dessa temporada, o zagueirão deixou o Real Madrid, com destino ao seu antigo clube, a Juventus. No Real Madrid, durante esses 3 anos, o Cannavaro jogou 118 partidas, marcou 1 gol e ganhou 3 taças. Só que antes de desembarcar em Turim, o Cannavaro voltou à seleção italiana para jogar a Copa das Confederações na África do Sul. A Itália jogou mal naquela competição, perdeu para o Brasil e para o Egito e caiu na fase de grupos. E na temporada de 2009 e 2010, o Cannavaro voltou para a Vecchia Signora e começou a jogar muito bem,
assim como o restante do time. Porém, eles não conseguiram manter a pegada e caíram de produção, não conseguindo ganhar títulos. Então essa não foi a última temporada da carreira do jogador, mas sim a sua última em alto nível. Na Juventus, o zagueiro jogou 128 partidas, marcou 2 gols e não ganhou títulos. A Copa de 2010 foi, conforme prometido, a última competição que o Cannavaro jogou com a sua seleção, que ele era o capitão, aliás. Porém, a Itália não conseguiu o mesmo feito de 2006, e foi muito contrário disso. A seleção acabou caindo na fase de grupos, contra adversários de pouca tradição em Copas, como o Paraguai, a Nova Zelândia e a Eslováquia. Foi um grande de um vexame na despedida do jogador. Com a camisa da Esquadra Azul, o zagueirão jogou 136 jogos, marcou 2 gols e ganhou um título oficial. Sem mercado nos grandes centros, o Al-Ahly dos Emirados Árabes foi o destino do Cannavaro. E depois de uma temporada pelo clube, ele sofreu uma lesão no joelho, e aí ele foi informado pelos médicos que não conseguiria jogar profissionalmente durante muitos anos mais. Então o craque da defesa resolveu encerrar a sua carreira. Houve rumores que ele jogaria no futebol indiano, em um clube chamado Barasat, juntamente com o Hernan Crespo, mas a ideia nunca vingou. Com a camisa do Al-Ahly, o zagueiro disputou 16 jogos e fez 2 gols. E jogando por clubes entre 1993 e 2011, o Cannavaro jogou 694 jogos, fez 18 gols e conquistou 7 troféus. Aposentado, o Cannavaro começou a sua carreira fora dos gramados. Ele foi o auxiliar técnico do seu último clube, o Al-Ahly, na temporada de 2013 e 2014. No ano de 2015 foi indicado por Marcelo Lippi e treinou pela primeira vez o Guangzhou Evergrande da China e fez parte da campanha do título da Liga dos Campeões da Ásia. Deixou o clube chinês, pois o Felipão foi contratado, e aí ele partiu para o Al-Nassr da Arábia. Entre 2016 e 2017 foi o treinador do Taijin Guangjiang. Em 2016 conseguiu ser campeão da primeira liga chinesa. Em 2018 ele voltou para o Guangzhou e conseguiu ganhar a Supercopa da China desse ano. E ainda em 2018 teve uma passagem relâmpago pela seleção da China, onde ficou só por 2 jogos. E de 2019 até a atual temporada, o Fábio Cannavaro é o treinador do Guangzhou Evergrande da China. Nesse meio tempo ele foi o campeão chinês de 2019 e ainda promete ganhar muitos títulos na beira dos gramados. Um jogador muito inteligente, que superou adversidades como a altura e teve destaque na posição de zagueiro. Enfrentou lendas do futebol sempre com muita raça, com muita vontade, muita disposição e, claro, com muita técnica. A você que assistiu até aqui, meu muito obrigado, de coração mesmo. Eu peço que você curta esse vídeo, mande o link dele para os amigos, que isso vai ajudar demais o canal a crescer. Até a próxima e falou!